Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Bia Maia, sejam bem-vindos à TV Maia em Ação. Para mim assistir junto com a segunda parte, então já assisti tudo e eu tô gravando esse vídeo falar mais sobre essa série. Mas antes de começar, por favor, deixe o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Agora sim, vai lá pro vídeo. Vikings é uma série norte-americana criada, escrita e dirigida por irmãos Bate, temporadas anteriores. Na série, na primeira temporada, a gente conhece lá no Mundo Invertido. E a gente essa primeira temporada, a gente vê o início de como tudo aconteceu sobre o caso, os poderes, os 11, né? E a gente vai conhecendo um pouco de cada personagem, como a 11, o Mike, o Lucas. Então a gente vai conhecendo aos poucos. Já na segunda temporada, resgatado lá do mundo invertido, só que ele ainda está conectado ao mundo invertido. Então a gente vê como é para o Will sobrevivido, foi o único, e a gente vê como ele tá se acostumando pós tipo acidente, né, como podemos dizer, né, desaparecimento. Então a gente tem essa introdução e a gente conhece mais a história da 11, quem são os pais dela, né? Os pais, então a gente descobre que o Hopper, na verdade, o pai biológico dela. A gente conhece um pouco mais a mãe, então a gente vai conhecendo a história dela, né? Na terceira temporada, já no ano de 1985, a série começa no ano de 1983, já apontando aqui. Já na terceira temporada a gente vai entendendo um pouco conflitos de adolescência, então a gente vê um pouco mais esse lado adolescente dele, mas ainda tem aqueles conflitos sobre o mundo divertido. Então a gente tem esses conflitos que por acaso os russos tentam abrir o portal, né? Então a gente vê um pouco desse lado sobre o mundo invertido, e também a gente tem sobre as questões de adolescência deles. Então a gente tem um pouco de cada. Já nessa quarta temporada, a gente viu, né, na verdade, o conflito da cidade nova e a escola. O conflito da 11, né? Ela é nova da cidade e também é nova na escola. E percebe que ela, na verdade, ela está sem poderes no início da temporada. Até que o laboratório do Departamento de Energias dos Estados Unidos, onde a 11 cresceu, onde fez experimentos com ela. Aí ela vai para lá para poder recuperar os seus poderes para salvar dos seus amigos. Essa é a história dessa quarta temporada, então vamos falar um pouco mais sobre ela, né? Sobre a 11, né, em geral. Eu gostei muito da 11 nessa temporada em si, que a gente vê as questões delas de se acostumando em uma nova cidade, em uma nova escola, sem os garotos e da Max. Então a gente vê essas questões dela sofrendo sobre o bullying, que naquela época é um pouco mais grave, né? E além disso, a gente vê as questões dela sobre os poderes dela, né? Que ela tava sem. Fica sem entender o porquê ela tava sem, né, os poderes após ela ter perdido por Devorador de Mentes. Então nessa nova temporada a gente vê o porquê ela teve, né, na verdade, os poderes, né? Então a gente vai conhecendo um pouco ela e sobre esse laboratório de onde ela foi criada. Então foi muito legal de ver sobre a história da 11.
E vamos falar um pouco sobre a Nancy, o Jonathan e o Steve. Nessa quarta temporada a gente vê que a Nancy e o Jonathan, após a família do Jonathan, né, de ter se mudado, os dois, né, continuaram juntos, só que em cidades separadas, né, cada um vivendo diferentes, né. A relação entre eles ficou muito. O Jonathan não quer ir para junto com a Nancy, e a Nancy quer, né, que ela quer ser jornalista, né. E eu adorei muito a Nancy nessa quarta temporada, que ela tem muita determinação, o foco dela sobre o jornalismo. Então ela vai atrás. Eu gosto de personagem que cada vez mais, personagens mulheres, né, em geral, que cada vez mais cresce, né, nessas séries, né. Então tô gostando muito. E já o Jonathan, ele ficou meio apagado na quarta temporada. E já o Steve, eu gostei muito dele porque ele amadureceu, ao contrário lá da primeira temporada. Então eu tô curtindo mais o Steve dessa vez. Então E a Nancy está dividida entre os dois. E o Steve ainda tem estando ainda da Nancy, né? Então a gente vê um pouco dessa relação entre os dois, mas na verdade acaba só ficando no clima e nunca, mas não acontece nada entre eles. Mas eu prefiro mil vezes a Nancy junto com o Steve. Ela e o Jonathan, eles não combinam muito, não. E vocês, comente aí, vocês chipam a Nancy com o Jonathan ou com o Steve? Comente aí. Já esses novos personagens, né, que apareceram, né, nessa nova quarta temporada. Sobre o Ed, esse é um novo personagem que a gente vê que ele foi o suspeito das mortes que vem acontecendo nessa nova temporada. No início eu acabei gostando dele e também dos amigos dele. E o Ed, eu chorei. Ah, detalhe, eu vou falar o spoiler, né, aqui, tá, gente? Vai ser com spoiler. Eu chorei na morte dele. Eu não imaginava que ele ia morrer. Na verdade, eu esperava mais o Lucas morrer nessa série, não o Ed. E eu não queria que isso acontecesse, mas eu chorei na morte dele. O Egret, não sei como fala o nome dele, que é o amigo do Jonathan. Eu não posso falar. Eu não curti muito ele porque naquele grupo, o Jonathan, o Egret, o Mike e o Will acabou meio que apagado sobre essa nova temporada. Não se curti tanto. Mas sobre o Egget, foi um personagem X que não teve a história profunda. Então eu muito o que falar sobre ele. Mas ele é como se fosse um personagem alívio cômico. Então não tem como falar tanto. Então somente isso. Já na verdade, o Peter, né? Que a gente conhece, que ajuda a 11 a recuperar os poderes dela. Que eu tava nesse contexto sobre os poderes dela, eu tava gostando muito. A gente conhece mais de onde vem, né, os poderes dela. Então, ele foi o primeiro e não imaginava que foi ele que matou a sua própria mãe e a sua irmã, que na verdade o pai foi acusado pelas mortes. Então, cara, eu fiquei chocada com a história. Simplesmente isso. Eu gosto de ver e assistir, saber a história, né, por trás das coisas. Que a história a história nessa quarta temporada eu achei que se encaixou muito bem, tanto na primeira, na segunda e
e também na terceira temporada, porque todos os tragédias que aconteceram nessas quartas temporadas por causa dele, que ele tava querendo escapar do mundo invertido que a 11 criou, né? Para poder esconder um. Então eu curti bastante da história. Foi criada muito bem, foi muito pensada, então eu curti muito por causa disso. Falando sobre esse mundo invertido, né? Foi a 11 que criou, né? Então eu curti bastante. Em geral, tô curtindo muito a história, na verdade a série, né? Então eu tô gostando bastante. O último episódio, né? Essa quarta temporada, a maioria dos episódios tem mais de 1 hora e alguns minutos a mais, tipo 1 hora e 20. Tem. No último episódio tem 2 horas, 2 horas e meia. Então foi um filme, né? Foi um filme, né? Na verdade. Eu achei muito nesse último episódio. Devia ter estendido um pouco menos. Eu achei que teve algumas partes que não precisava ter tido tanto assim, né? Então devia ter reduzido um pouco. Mas conclusão que eu gostei muito dessa nova temporada. Eu achei muito bem construída essa nova temporada. E se vocês gostaram dessa nova temporada, comente aqui. Eu amei demais. E, e comente aqui quais séries que vocês querem que eu fale aqui. Comente aqui. Então é isso. A série foi renovada para a quinta temporada. Então já aguarde pro próximo ano que essa nova quinta temporada que vai lançar vai ser a última. Então prepare-se que no ano de 2023 vai ser a última temporada de Stranger Things. Então, é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? E é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!